Olá, seja bem-vindo ao podcast Nossa História, Nossa Memória, um projeto incentivado pelo Funcultura, Fundap e Governo do Estado de Pernambuco. Esse podcast escuta o tempo, as pessoas e os territórios. E nessa temporada entramos nos espaços onde a cultura é vivida, criada e reinventada todos os dias por mulheres incríveis. Eu sou a jornalista Josi Marinho, produtora cultural e natural da cidade de Carpina, na zona da Mata Norte de Pernambuco. Trabalho há mais de 10 anos contando histórias do nosso povo, seja no rádio, na escrita e agora aqui no nosso podcast. Eu acredito que preservar a memória é também cuidar do nosso futuro. Hoje estamos na minha terra natal, Carpina, coração da zona da Mata Norte de Pernambuco, e vamos conversar com uma mulher que costura sonhos, imagens e encontros. Rosemary de Lemos Sabino, ou simplesmente Mary Lemos. É produtora cultural, gestora de projetos e realizadora em audiovisual. É uma força criativa e há mais de 20 anos movimenta o cenário cultural da nossa região e, por que não, do Brasil. De festivais internacionais a pequenos shows no interior, de curtas-metragens à formação de novos olhares no audiovisual. Mary acredita que cultura é ponte entre pessoas, territórios, linguagens e gerações. Ela é quem gerencia nomes, como o do compositor e multi-instrumentista Juliano Holanda, e da Mostra Reverb. Além disso, coordena a Mostra Canavial de Cinema, dirige curtas e ainda encontra tempo para pensar e realizar projetos, como Sanfona de Lá, Sanfona de Cá e Capibaribe de La Plata. Obrigada por nos receber, Mary. Que alegria estar aqui nesse espaço cheio de referências, sons e tantas ideias acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu queria começar a nossa conversa te perguntando como nasceu a tua relação com a cultura, como é que você entendeu que esse era seu espaço de atuar e de estar fazendo a cultura acontecer. Muito obrigada pela presença, obrigada a você e a toda a sua equipe. É um prazer ter vocês aqui. Eu começo na cultura como produtora, né? Eu trabalhava na Dupé, trabalhei na Dupé durante 6 anos. E aí, quando eu comecei a namorar com Juliano Holanda, que hoje é meu companheiro, e eu comecei a entrar ainda mais no mundo da arte, da música, eu percebi um potencial. Gente, isso é muito fácil de fazer ver. Não é, né? Mas eu achava que era algo que eu dava conta. Então eu começo trabalhando com produção cultural, agenciando artistas, elaborando projetos. E esse projeto que você fala, o Sanfona de Lá, Sanfona de Cá, foi meu primeiro projeto cultural aprovado. Ele é de 2009, talvez, assim, é um projeto primeirão mesmo, assim, sabe? Que já foi um projeto de intercâmbio entre sanfoneiros. Que legal. Então, assim, eu queria já também iniciar essa conversa perguntando a você. Carpina é a tua cidade, né, natal. Então, você, como é que as lembranças que vêm da tua infância, que interferência também teve na tua produção cultural, esse despertar artístico, a cidade em si, essa vivência, a infância, também te influenciou a ter esse lado mais artístico, mais cultural? Eu acho que a gente é resultado de tudo que a gente passa na vida, seja legal ou não, né? Eu nasci em Carpina, morei a vida toda no bairro Santo Antônio, até os 17 anos no bairro Santo Antônio, atrás da igreja de Nossa Senhora de Fátima, e estudei no Pio Décimo, estudei no dispensário, estudei é aquele que tem ali no João Teobaldo, então Sim. estudei escola pública a vida toda, construí amizades nesse período, é, não tenho lembranças significativas da cultura estar presente nesse território. A gente tinha uma vivência religiosa bem forte por conta da igreja. Eu já sabia o que era um maracatu, eu já sabia um pouco, mas isso não era pertencente à nossa sociedade. Assim, é como se a cidade não, isso não fosse tão grande aos meus olhos enquanto uma criança, sabe? Que é muito diferente de uma criança que é criada dentro de um maracatu. Eu sabia que existia, mas a cultura nunca foi um ponto forte assim nessa infância, infelizmente. Certo. Assim, ainda nesse momento de memória, de passado, você teve influência de algumas mulheres que te inspiraram também a ter esse despertamento nessa área mais cultural? Quando comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar com artistas mulheres, né? Como a Alessandra Leão, ou a própria vivência com Lil, que era a artista da família. Lil sempre escreveu, né? Eu não tinha a minha voz artística, a minha linguagem ainda, né? Era muito mais da ação, né? Da produção, mas conheci mulheres fantásticas na minha trajetória, sabe?
na trajetória de vida, assim, muitas artistas legais, referências. Contextualizar para nosso público, né? Quem é Esther Liu? Ah, Esther Liu, desculpe, é minha irmã, que é escritora, que também vai estar aqui nesse podcast. E aí, é justamente isso. Sterling também é uma das nossas convidadas aqui no essa nova temporada do podcast da História da Sua Memória, que está resgatando justamente a história de mulheres incríveis que têm contribuído com a cultura aqui na Zona da Mata. E Sterling, com certeza, também uma das nossas convidadas e um dos episódios aqui dessa nova temporada. Mas, Mary, você já atuou em várias frentes, né? Em música, cinema, curadoria, produção. Então, o que te move em cada uma delas? Nossa, eu começo com música e construo uma trajetória bem bacana com música, com vários artistas e vários projetos na área de disco, de festivais, de intercâmbios, tanto projetos meus como sendo contratada para Festival de Inverno de Garanhuns, por exemplo, eu trabalhei vários anos, Pernambuco Nação Cultural, também trabalhei. Então, eu sigo para o audiovisual, para as artes visuais, por muito mais por um desejo de me expressar do que, sabe, do que por. Eu queria muito contar histórias. E aí eu começo no cinema contando, querendo contar as coisas que estavam no meu cotidiano, as coisas que eu via, sabe? Para você, como é trabalhar, né, com o artista Juliana Holanda e até mesmo na mostra Reverbo? É muito massa acompanhar a trajetória de Ju, porque além de meu companheiro, ele é um artista e um ser humano ímpar e genial. Então, quando a gente começou lá atrás, Juliana era instrumentista, já era um excelente instrumentista. E aí ele vai se aprofundando na coisa da composição, da direção musical. E eu provoquei muito ele, vamos fazer um disco, vamos fazer o segundo disco. Hoje ele tem 4 discos lançados, tem parcerias de composição com artistas grandes, assim, do cenário nacional. Já produziu o disco de, sei lá, Simone, por exemplo, a Cigarra. O último disco de Simone ele produziu. Ele tem muitas parcerias com Zélia Duncan e tem muita gente gravando ele, sabe? Então isso é um trabalho que é o resultado de 20 anos aí de vida comum, né? A gente se ajuda muito nesse lugar assim da arte e tal. Tá sempre presente nos meus filmes. Ele que fez a trilha de Pai o Trem, de Geisiel. Todos os meus filmes ele que faz a trilha. Então a gente tem uma troca muito bonita, artística e de vida, sabe? Assim também. E a Reverbo, Josi, a Reverbo é uma mostra de canção autoral, canções autorais, que para mim hoje é um dos movimentos mais importantes que existem em Pernambuco, porque a gente conseguiu fazer um mapeamento do estado todo. Então, a gente tem um artista que é indígena Pancararu, que está lá em Jatobá. A gente tem Camila, que é ribeirinha, que está em Petrolina. A gente tem em Goiânia, que é Mata Norte, San Silva, Lucas Torres. No Agreste, a gente tem Alexandre Revoredo, tem Águida. E na região metropolitana, tantos outros artistas. Somos hoje 27 artistas de canção autoral. É uma mostra de canções autorais. Muito massa. Eu Certo. adoro. Então, assim, como você consegue equilibrar, né? A vida pessoal, relacionamento, cultura e a parte burocrática de tudo isso? Muito simples, eu não consigo. Não, tô brincando. É uma batalha muito grande. Principalmente porque o lugar da criação, ele, para mim, é um lugar de deleite. Assim, é um lugar que eu acho que quem cria, desde um bolo a quem escreve um livro, o lugar de você criar, de apresentar uma coisa, é um lugar de muito prazer. Mas eu venho do lugar da burocracia. Então, hoje eu trabalho em projetos que eu estou dirigindo um set e fazendo pagamento a fornecedor, sabe? Ao mesmo tempo que eu estou com uma prestação de contas, eu estou com uma. Nesse momento, eu estou preparando uma turnê internacional. E aí eu tô fazendo a prestação, entregando, fechando shows em Portugal, em Holanda, e ao mesmo tempo concebendo artisticamente o personagem. E tem uma coisa engraçada que é essa coisa de trabalhar com a pessoa que você é casada, né? É muito engraçado. Assim, engraçado é ótimo. É muito difícil. Assim, nós somos pessoas, a gente é muito parceiro, mesmo assim, antes de namorados ou amantes, nós somos amigos e parceiros, de fato. Assim, a gente tem um alinhamento de vida, mas é muito desafiador trabalhar. Eu queria te perguntar, trabalhar com seu companheiro é sempre mil maravilhas? Não, não é. Mas a gente dá um. Mas nada é mil maravilhas, né? O que é mil maravilhas? Às vezes a gente trabalha com um super profissional que a gente nunca viu na vida e é um saco. E às vezes você trabalha com uma pessoa próxima que também funciona. A gente tem feito funcionar, sabe? Tem hora que dá um tilt, assim, dá um nó. Outro dia eu até escrevi um texto sobre isso, que foi quando eu comecei a decorar o CPF dele. Eu comecei, poxa, acho que eu comecei a me perder de mim, sabe? Mas a gente acha o caminho.
E seu trabalho também ele se destaca pelos intercâmbios internacionais. Então, também comenta para a gente como tem sido esse trabalho. Sim, eu fiz em 2018 uma pesquisa sobre um festival chamado Festival do Caribe, que fica em Santiago de Cuba. Eu já tinha ido a Cuba em 2010, também produzi esse festival, e voltei em 2018 para investigar como o festival funciona. Eu queria entender como é que um país que tem as maravilhas e dificuldades que Cuba tem consegue fazer esse festival. Então eu fui para a ilha, passei um mês e pouquinho estudando esse festival e aprendendo, né? Porque você aprende muito com o escasso, né? Com a escassez. Então, esse é um dos meus projetos de intercâmbio. Eu fiz também um projeto chamado Capibaribe de la Plata, que é um intercâmbio de um grupo de artistas de Recife com artistas de Buenos Aires. Eles vieram para cá, a gente recebeu, eles passaram uma semana aqui conhecendo um pouco da nossa cultura e depois a gente foi para lá. Tem também o Confluências Sonoras, que é um projeto com artistas de Recife e BH, também foi o mesmo esquema de trocas. E é isso, eu acho que eu trabalho muito, eu adoro isso. Eu acho que, na verdade, a arte acontece muito nesses lugares, sabe? Da gente também chegar numa cidade nova, da gente transformar o nosso olhar, da gente ouvir, porque em todos esses projetos tem uma escuta muito grande, sabe? Escutar. A gente fala pra caramba, mas escutar é muito massa. E quais são as suas percepções dessa troca de cultura, né? Porque assim, você está fazendo esse intercâmbio, também você enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto produtora cultural, como é que também você absorve esse tipo de cultura aqui, cultura fora do Brasil, enfim. Para mim, eu tenho uma coisa assim que, para mim, o fato de eu estar me movendo é uma coisa que me leva para outro lugar. Seja uma viagem daqui para Limoeiro, numa Toyota, ou seja um voo de 12 horas para fora do país. Eu acho que só o fato da gente sair faz com que a gente tenha, que eu acho que tem um historiador que chamava falava da abstração do olhar, que é quando você se afasta para você se afasta do objeto para você poder enxergar melhor. E isso é muito massa, quando a gente consegue ver a sua cidade ou o seu trabalho de fora. A gente tá aqui dentro, a gente tá na agonia e tal. Aí você chega lá em Buenos Aires e tem uma galera fazendo uma coisa igual. A gente foi para Curitiba, e aí também em Curitiba tem um grupo de artistas se interagindo e fazendo canção, sabe? Então, reforça um pouco do se você faz por meu trabalho, é de fato importante, mas também pode dizer, porra, meu trabalho está bem atrás, hein? Essa galera aqui já está 10 mil anos luz. Porque às vezes a gente também acha que está arrasando, né? E às vezes não tá. Voltando aqui, Mary, para a Zona da Mata, Bora. comenta também para a gente um pouquinho da importância do trabalho que você desenvolveu com o engenho de imagens e também a Mostra Canavial de Cinema, Sim, que são dois trabalhos incríveis aqui também no audiovisual na Zona da Mata. isso. O engenho, eu fui convidada por Caio Dornelas, que Sim. é um grande parceiro aqui, que foi o proponente, né? É o idealizador da Mostra Canavial, para fazer coordenação de produção, que eu fiz com ele durante vários anos, eu nem sei quantos, assim, mas pelo menos uns 6 anos. Eu tive à frente da mostra, que é um projeto de fruição, né? Que vai para os lugares mostrando os filmes. Então, a gente visitava várias cidades da Zona da Mata, priorizando, inclusive, as zonas rurais. A gente estava interiorizando ainda mais o interior, né? Porque você chegar numa cidade, em Nazaré, e ir para Camarazal, que é um assentamento, é massa, assim, é um ambiente incrível, assim, super fértil, né? Citando um dos lugares. Mas Carpina, a gente foi para. Esqueci o nome daquela comunidade que tem aqui. Ai, meu Deus, que a Beniel mora lá. Enfim, como é? Ali, perto da Lagoa do Carro. Caroba Torta. Caramba, torta. Pronto, foi lá que a gente fez. É, E era uma mostra incrível. E o Engenho de Imagem, para mim, é um projeto que existe há 10 anos. Eu não participei da primeira edição, eu peguei a partir da segunda, mas é um projeto que transformou a Zona da Mata. Eu tenho total, eu falo isso assim, sem nenhum medo de parecer que eu estou passando pano para mim mesma, porque eu tenho total consciência do trabalho que a gente fez. Um trabalho de formação, um trabalho de construção de pensamento, de construção de unidade, sabe? Hoje eu me vejo muito mais. Você é de Carpina, eu falo, sou de Carpina e sou da Zona da Mata, porque a gente conseguiu se identificar enquanto território, sabe? E formar pessoas. Hoje tem muita gente em Carpina que está mexendo com cinema porque fez o curso de Isso. engenho de imagem. Então, tanto o curso quanto a mostra quanto às realizações que a gente está fazendo são bem importantes. Mary é daquelas mulheres que não apenas abrem caminhos, ela também ilumina os que já existem. Com sensibilidade e garra, ela articula ações culturais que revelam talentos, valorizam a identidade local e criam pontes entre o sertão, o litoral e o mundo. Seja em Santiago de Cuba ou nas margens do Capibaribe, a presença de Mary carrega uma certeza: onde tem cultura,
tem futuro. Então, Mary, teve algum momento da sua caminhada que você pensou em desistir? Não, não. Não é uma opção. Eu acho que não é uma opção desistir, assim, não tá no meu. Assim, é muito complexo trabalhar com arte no Brasil, no mundo também, que a gente também acha que tudo é mais difícil aqui. Se a gente pegar mundo, Brasil, Pernambuco, Recife, Carpina, né? Claro que é muito mais complexo você ter uma produção no interior do estado, a gente entende, apesar de todas as melhoras, né, nas leis, nos incentivos, na interiorização dos processos, né? Parece que estão percebendo que nós somos um território de potência também. Mas assim, é bem difícil, mas eu não, por hora, essa palavra não chega, estranhei, assim, não, Muito não está nos bem. planos. Muito bem, observando a tua trajetória, são aí mais de 20 anos, né, de produção cultural, enfim, outros trabalhos também. Queria também aproveitar esse espaço da entrevista para você comentar sobre as suas produções, onde Carpina também é o centro, é o Sim, foco. é, Você suja essa produção de Carpina para o mundo. é, Fala para a gente também um pouquinho sobre isso. falo. Eu tenho o maior orgulho da minha obra, ó. Mas já são mais de 3 filmes, já é uma obra. Sim. O meu primeiro filme, de 2016, chama Pai e o Trem. E é isso, eu entro no cinema, no audiovisual, no cinema, porque eu não aguentava mais não falar. Sabe quando você precisa falar coisas? E vocês fizeram também, né, o podcast sobre as ferrovias e tal. Isso. E esse desmantelamento dos equipamentos ferroviários é um negócio que mexeu tanto comigo. E, e ver que meu pai tinha uma relação com aquilo, eu digo, poxa, eu posso contar essa história, trazendo a história de Painho e trazendo tudo isso que nos atinge de cara, né, assim, que é o sucateamento das redes ferroviárias. Então, em 2016 eu faço o Painho e o Trem. Em 2017 eu lanço Geisiele com Y. Geisiele com Y é um roteiro que eu fiz em cima de um texto de Liu, de um conto de Liu, do livro Das Tripas Coração. Então lançamos o Geisiele com Y. E aí, eu tô tentando me lembrar das outras coisas, que também foi filmado aqui. Ambos esses 2 filmes foram filmados aqui em Carpina. E aí teve a LPG, da gestão anterior, teve a LPG, né, para projetos para audiovisual. E eu lembro que era um valor bem pequeno. Mas eu disse, poxa, eu vou botar alguma coisa, porque eu acho que a gente participar de um edital é para ganhar, claro que a gente quer ganhar, mas é também para você dizer para aquele órgão que você existe, né? Poxa, tem uma produção de cinema aqui. Então eu tinha feito já, eu com minha mania, essa arqueóloga moderna de escavar as coisas aqui, eu tinha feito em vários 11 de setembro, eu vinha para Carpina e ficava fotografando. E eu achava que ia fazer uma exposição. Eu ia fazer uma exposição, talvez eu ainda vá. Com fotos do 11 de setembro e tal, a data. E aí, quando apareceu esse edital, eu pensei, poxa, eu vou pegar essas fotos e imagens que eu tenho, foram feitas em acho que 3 anos ou 4, foi 17, 18, 19, e vou fazer um filme. E aí eu fiz um curta-metragem, é um filme de 5 minutos e poucos segundos, chamado Carpina, 11 de setembro. E aí é muito. Esse assim, é meu xodó esse filme, porque eu adoro filme curto. E ele ficou curto, ele tem uma mensagem muito interessante sobre emancipação, sobre o que é se emancipar. É um filme que traz muitas discussões, está rodando o Brasil todo. Ele já entrou em mais de 10 festivais, já ganhou alguns prêmios. E foi um filme também feito aqui, né? E o último, e não menos importante, que para mim é a grande obra, é A Mulher do Peso, que é um filme que eu acabei de lançar, que conta a trajetória da minha mãe a partir dos programas de saúde da família da década de 80 e 90. Minha mãe foi da Pastoral da Criança e foi agente comunitária, e eu conto um pouco como esses projetos, esses programas da Igreja Católica e do governo federal mudaram a sociedade e salvaram vidas. Então, Manhã é a linha condutora do filme, mas eu entrevisto também outras mulheres que fizeram parte, e essa é a ideia mesmo de iluminar esse trabalho. Esse filme foi lançado aqui, no aniversário dela, aqui em Carpina, foi rodado todo aqui em Carpina, foi lançado aqui. Lancei também no Cinema São Luís, fui convidada para exibir lá, e ele acabou de receber um voto de aplauso na Câmara dos Vereadores do Recife. Uma vereadora foi e viu o filme e fez um voto de aplauso. Inclusive, Mary, recentemente, aqui na nossa conversa, seu pai passou aqui ao fundo, estamos na casa da família, sendo aqui muito bem recebidos. E lembrando que está nos acompanhando, que nós, Fala Sua Memória, tem uma temporada especial, que é justamente sobre as estações ferroviárias aqui da Zona da Mata, e você pode acompanhar nosso trabalho nas nossas redes sociais, nossos canais oficiais do nosso projeto, você pode também estar acompanhando, e o pai de Mary é um dos nossos convidados também, contribuiu
para poder contar a história da estação ferroviária aqui na cidade de Carpina. Então, assim, observando você falar, você fala com tanta emoção, com tanto entusiasmo, nos encanta também, nos emociona ouvir você falar das suas produções, dos seus trabalhos. Então, ao longo da sua trajetória, que trabalho mais marcou? Tem como destacar apenas um? Eita, agora é a guerra. Eita, que pergunta. Ah, eu acho que eu acho que essa trajetória é uma trajetória importante, entendeu, Josi? Assim, de ter começado, de colocar minha voz. E aí, quando você também começa a fazer arte, não é só não é só uma coisa lúdica, assim. Eu comecei a estudar muito, eu comecei a me aprofundar. Eu estudo o tempo todo audiovisual e fotografia. Mas eu vou falar do último, que é o meu xodó, né? Que é o filme de Manhã, Mulher do Peso. Não que os outros não tenham sido importantes, mas assim, eu acho que essa é uma história que precisava muito ser contada, sabe? Foram programas de fato revolucionários e que salvaram vidas de milhares de crianças no Brasil todo. Então a gente fez uma pesquisa, a gente fez uma pesquisa fotográfica, pesquisa de dados, e assim, é uma comprovação de que a Pastoral da Criança e os agentes comunitários com o soro caseiro salvaram milhares de vidas. Então, e minha mãe ter feito parte disso e a gente ter feito parte disso, porque era na nossa casa da Vila da Coab que a gente recebia pessoas que minha mãe, sabe, fazia toda essa movimentação. Então, eu vou levantar a bola da mulher do peso, por enquanto. Você já citou, né, seu pai, sua mãe, sua irmã também, Esterlil, né, na nossa conversa aqui. E eu queria entender, a sua família também, ela faz parte desse processo criativo, te motiva, te incentiva? Eu acho que a gente nunca teve uma infância com acesso à arte, por exemplo, assim, a gente não tem um museu em Carpina, né, por exemplo. Eu também não conheço nenhuma escola de música em atuação, pelo menos na minha época não tinha. Não. Então, a gente vem de um lugar, e é com muita tristeza que eu digo isso, porque eu tô com mais de 40 anos e parece que continua o mesmo cenário, né? A gente não tem um teatro, a gente tem um cinema agora que é dentro de um shopping center, que a maioria da população não tem acesso a esse lugar. Então, a gente vem de um ambiente muito árido. É uma cidade muito árida. Não estou dizendo que não tenham artistas e pessoas e fazedores de cultura. Eu estou falando que a gente nunca teve uma gestão que olhasse para isso, de entender a importância da gente ter sério, a gente pegar um prédio e transformar no teatro, no cinema, no cine-teatro. Então, as iniciativas de cinema que eu vi aqui em Carpina foi porque eu trouxe. Desculpa, mas foi a Mostra Canavial ou o Cineclube Claraboia, que é o cineclube que nós tivemos, que passou mais de 3 anos em atividade, fazendo sessão nas escolas, fazendo sessão dentro de bares. Então, acho que a minha família é minha inspiração. Veja, que graça, assim. Não quer dizer que meu pai é um artista, ou que minha mãe talvez sejam também, né? Todo mundo é artista. Lio que vem da escrita, da literatura, e eu interajo muito com a obra de Lio. A gente tem um outro roteiro, que é o do Red Roses, que a gente filmou também ano passado, né? Lio, ano atrasado, que vai ser lançado esse ano. Mas, assim, eu acho que eu respondi, né? Aproveita e apresenta para a gente quem é Painho e quem é Manhã. Ah, meu pai é Otávio Pedro Sabino e minha mãe é Maria José de Lemos Sabino, conhecida como Dona Zeta ou a Mulher do Peso. Muito bem. Então, o que você sonha, Mary, para as próximas gerações de meninas, de mulheres na cultura aqui da Mata Norte? Nossa, eu sonho e desejo que a gente consiga se ver, né? Porque quando você se vê em outras pessoas, você vê que aquilo é possível. Eu, eu, eu esses dias até falei com a prefeitura atual, assim, tipo, eu preciso exibir meus filmes nas escolas, sabe? E eu quero, apesar da minha vida super corrida, eu quero estar nas escolas, eu quero olhar para essas meninas e eu quero que essas meninas me vejam, porque eu não tive. Você perguntou de referências, né? A gente tem as referências que a gente vai, sabe? Mas tinha muita coisa até 10 anos atrás que a gente não fazia enquanto mulher, sabe? Tem um limite da coisa do ser mulher também, que parece que você não cabe em todo espaço e você não se vê. E quando você vê que alguém faz, você fala, poxa, eu posso ser isso aí, ó. Aí eu quero ser fotógrafa, eu quero escrever, eu quero fazer um filme. Então eu espero que a gente consiga chegar em quem está começando, sem nenhuma romantização com juventude, porque eu não romantizo não, eu adoro, acho que os idosos têm muito mais a nos oferecer, embora já estejam partindo, sabe? São coisas diferentes, claro, tô brincando, sei que são coisas diferentes e importantes da mesma forma, mas é importante também que quem está chegando enxergue, né, o que pode ser, porque às vezes você nem sonha com uma coisa porque você não sabe que ela existe, né?
Só voltando aqui na tua resposta, para ficar mais claro para a gente, você falou da atuação da pastoral da criança, da sua mãe atuando, né, também nesse Sim. grupo, e usou a expressão mulher do peso. Para ficar mais claro para quem está acompanhando, por que essa expressão mulher do peso? Porque ela era chamada aqui nas ruas, ela andava com uma balança Sim. para pesar as crianças, né? E aí algumas pessoas chamavam ela da mulher do peso, ela vem mulher do peso. Ah, Aí entendi. esse termo, quem trouxe pra gente foi a Nax, que é um amigo nosso, fez, ó, cadê a mulher do peso, tua mãe? Aí disse, pô, isso é um ótimo nome de filme. E aí Hum. ficou o nome, assim, eu gosto muito. E ficou. E atualmente, Mary, o que é que você está, em que você está atuando, o que você está fazendo, quais são os projetos futuros? Nossa Senhora. Eu estou trabalhando num monte de coisas, assim, em vários projetos, diversos projetos, porque eu escrevo projetos, idealizo, mas eu também sou contratada para trabalhar em projetos de outras pessoas. Então, eu trabalho muito com produção executiva. Não parece, mas eu adoro uma planilhazinha, fazer prestar conta. Adoro. Adoro fazer prestação. Eu sei que é difícil, mas gostaria de estar só com arte, sim, mas eu estou feliz também com a prestação. É, tô com 2 filmes para lançar. Tô com mais um filme para rodar agora em outubro. E estou trabalhando em 2 exposições de fotografia. Uma delas é uma pesquisa aqui em Carpina também. E uma outra são umas outras fotos de Cuba que eu trouxe, que eu estou vendo o que é que eu vou fazer, fotos analógicas. Então, eu estou trabalhando muito, estou estudando muito. E estou sentindo muito desejo, assim, eu queria, na verdade, poder só estudar e criar, né? Mas não é o caso. Certo. E se você pudesse resumir esse fazer de audiovisual sobre a cultura aqui da Mata Norte, em uma palavra, o que é que você poderia dizer? Frutífero. Tem uma galera fazendo coisas massas. Se eu fosse falar só de Carpina, eu sei que tem muita gente fazendo aqui também, mas quando eu pego a região, tem uma produção massa acontecendo da Zona da Mata, de audiovisual. Muita gente fazendo filme, galera, inclusive da Mata Sul, né? Galera de Tracunhaém, de Nazaré, de São Vicente, é, que é agreste, mas a gente já puxou para cá. Daqui de Carpina tem muita gente fazendo, então tem uma coisa acontecendo, sabe? Tem muita gente contando histórias. Você citou vários trabalhos, vários projetos. Então, onde as pessoas podem acompanhar também esses trabalhos? Ah, eu acho que eu tenho o meu Instagram pessoal, que é o merita.lemos, que tem muita coisa, mas eu coloco tudo que eu faço na Anelina Produções, que é a minha empresa. Então tenho 2 perfis, assim, um que eu gosto de postar, de vez em quando eu me lembro de escrever uns textos, sabe, assim, falando sobre, sobre a contemporaneidade, aí boto umas fotos. Agora, tudo que eu faço de trabalho eu procuro postar no perfil da Anelina, que é a minha empresa, porque fica como se fosse uma portfólio, né? Sim. Portfóliozinho. Mas é isso, gente. Me sigam nas redes. Eu sou legal. Dá para sentir no ar, cultura é como um filme em construção. Cada plano, cada som, cada escolha, a fala da gente, a força da mulher que decidiu que a arte pode sim transformar territórios inteiros. E para encerrar, Mary, queria te pedir uma coisa. Qual é o seu sentimento, né, de hoje estar fazendo audiovisual na Mata Norte, de ser mulher, de estar atuante agora, depois de 20 anos, né, de trajetória? Eu sei que a princípio não foi fácil. Então, hoje, como é que você poderia resumir sua trajetória, o sentimento que tem hoje, os projetos que você sonha, né, para o teu futuro? Ai, Josi, eu já me sinto tão, tão feliz com tudo que já foi feito, sabe? Às vezes você vai fazendo as coisas e não se dá conta, né? Aí eu fui falar contigo aqui, tu me apresentando e eu, poxa, é verdade. Poxa, eu já fiz isso mesmo. Eu já tenho mais de 5 filmes, assim. Filmes desses, a maioria deles. É... Você viu isso? Rolou uma mágica aqui. A maioria desses filmes foram feitos com o incentivo do Funcultura. Então, entendeu como é importante essas políticas de edital, como é importante a interiorização dos editais. Eu me sinto muito, muito feliz e realizada e acho que é só um começo. Assim, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer. Muita coisa. E vamos encerrar a nossa conversa aqui com a chuva, né? Tá Olha nos ela. agraciando, nos presenteando com esse som maravilhoso, esse clima aqui muito agradável. Essa conversa aqui foi incrível, esse nosso episódio. Quero agradecer muito teu carinho, teu Obrigada. entusiasmo, força na caminhada. E eu espero muito poder, em outra temporada, voltar a conversar com você e falar do sucesso, né? De novos projetos que você está podendo atuar e também está executando. Muito Ai, obrigada obrigada, pela. Josi. Obrigada, eu que agradeço. E a chuva chegou abençoando tudo aqui, né? Isso. Obrigada, obrigada demais. E volte sempre, a casa é de vocês. Muito obrigada.
Esse foi o Nossa História, Nossa Memória, uma produção que escuta as mulheres que fazem a cultura acontecer. Até a nossa próxima conversa.